É aí, pessoal, olha só, quanta tora. Será que é só eu que vejo isso? Que loucura, né, gente? Quantas árvores foram destruídas aí, hein? Quantas? A chamada máfia da madeira, que atua na Amazônia com a extração ilegal de madeira, deixa um rastro de destruição por onde passa. Não é apenas o meio ambiente que sofre, mas também a vida das pessoas que dependem da floresta. A repressão dos órgãos ambientais necessária diante da devastação acaba atingindo toda a cadeia produtiva da exploração florestal, gerando um verdadeiro caos social. Por trás das estatísticas frias e dos relatórios de conferências internacionais como a COP30, existe uma realidade que quase nunca é mostrada. Trabalhadores marginalizados, cidades inteiras dependentes da madeira e um ciclo de exploração que se repete há décadas. Firmeza? É outra balsa. Em menos de 20 minutos, passando por 4 balsas madeireiras aqui, ó. Aqui no Pará é assim, ó. Só aqui, ó. Aqui é um comboio de 4 balsas, cheia de madeira. Todos já sabem que a floresta amazônica é alvo de madeireiros que buscam madeiras nobres, retirando árvores centenárias como o ipê, a castanheira, a cerejeira, o jatobá e o mogno, que alcançam altos valores no mercado internacional. Mas o que poucos falam é que a exploração madeireira, legal ou ilegal, é o pilar econômico de muitas cidades do norte do Brasil. Quando a ilegalidade domina o setor, quem sofre não são apenas as árvores, mas toda a população das cidades próximas e os trabalhadores que dependem dessa atividade para sobreviver. Grupos organizados, verdadeiras máfias, agem à margem da lei e devastam o meio ambiente, atingindo inclusive aqueles que trabalham de forma correta, dentro de planos de manejo autorizados. Velho nem vai tocando, só anda de primeira. Nós descobrimos uma italiana aqui, nós estamos bonitos. Manda descer.
Vixe, mais bando de chapéu, né? O crime ambiental cometido por alguns grandes empresários acaba respingando em toda a cadeia. Operadores de motosserra, tratoristas, caminhoneiros e tantos outros trabalhadores, que são o elo mais frágil desse ecossistema, carregam o peso de serem taxados como criminosos ambientais. Enquanto isso, os grandes madeireiros, que concentram o lucro da exploração ilegal, seguem livres, recomeçando em outras áreas da floresta, quando a fiscalização aperta. Fica o contraste. Quem lucra não sofre e quem trabalha apenas para sustentar sua família é quem paga o preço mais alto. A ponte não aguentou não. Vamos botar os nervosos para ver se vara. Ou vara ou vai fazer uma cagada das grandes. Não, fica mal. Sai daí, Dede. Rapaz, estão trabalhando aqui lá também. Então. Ai, Jesus, que medo. Sai do meio. Deus amado. Rapaz, quando eu chego no mato, que tem uma W20 no batedor, um D50, então uma esqui de milho puxando, e uns quartos traçando, e tiver mais de 2 caminhões na frente, você pode armar a rede que você vai dormir no mato, vazio. Carrega 3 caminhões no dia não conheço. Aqui é bem doido, menino. Rapaz, eu vou ter que filmar. Quem já viu falar no caminhão toureiro? Rapaz, quando eu era menina, passava esse caminhãozão, aquele Chevroletzão, você não tá entendendo não. Caminhão toureiro, papai. Nós estamos aqui atrás do ó. É o game. Você acha que ainda não tem, é? Olha que ainda tem, viu? Negócio aqui de município de São José do Xingu, nós estamos andando aqui atrás de um caminhão toureiro. Agora dia de noite, papai. Rapaz, ainda tem as catraconas miseráveis aí, ó. Quem já viu o cara subir nessa história da catraca? Olha lá o tamanho da catraca ali, ó. Rapaz, aí tem que ter sangue nos olhos, papai. Eu disse que a Mercedona vai cortando a onda aí. É o quê, homem? Bora botar correndo, tubarão. Bom trabalho pra você e que Deus abençoe nós todos. Bora botar correndo aqui, ó. Cuida, cuida. Quando as operações dos órgãos ambientais chegam, centenas de trabalhadores perdem sua fonte de renda. A cadeia de madeira é desmantelada, mas os donos das grandes madeireiras logo buscam outra região para devastar. Depois da madeira retirada, vem a grilagem. As terras desmatadas são vendidas, muitas vezes para terceiros de boa-fé, que acreditam estar comprando fazendas legítimas. Em seguida, vem o pasto e o gado, que passam a gerar renda para a região. Mas não demora até que a fiscalização ambiental atue novamente, confiscando gado, destruindo casas e queimando infraestruturas erguidas com muito suor. No fim, quem perde é sempre o pequeno produtor, enganado por um sistema perverso, e o trabalhador rural, que fica sem o sustento da família. Os verdadeiros contraventores que desmataram, grilaram e lucraram seguem impunes. Aí ó, 26/9/2024. Mais uma senhora balsa carregada de madeira. Pensa. O povo ainda vai falar ainda que é vídeo antigo. Hoje é 26/9. Aí ó, lotada de madeira. Carregada, carregada, carregada aí. 2 balsas. Ô, Nené, capricha na carga aí. Não tem balanço. Der um excetinho aí, não tem problema. Passar um pouco. 3 caminhões toureiros pegos pelo Ibama. Os motoristas trabalhadores fugiram pela mata. Caminhão toureiro ilegal flagrado retirando madeira dentro do Parque Nacional do Jamanchim.
É o registro nacional, a lista nacional de controle marcada. Hoje, dia 12 de junho de 2025, a propriedade rural aqui no Apuí, no sul do Amazonas, mais cedo teve uma operação do IBAMA aqui na propriedade, com a única finalidade de destruir as benfeitorias da propriedade. Isso aqui era o curral da propriedade, e o que deu para destruir essa operação do IBAMA, destruiu. Aí, gente, cheguei agora, mais uma ação do IBAMA aqui, ó. Aí, o que fizeram aqui na casa? Dá uma olhada aí, ó. Queimaram tudo. Aí, ó, caiu tudo, o curral inteiro. Aí. Caiu, derrubaram a cobertura, as porteiras. Ó, tudo. Tudo aí, ó. Mais uma propriedade aí, ó. Alvo do IBAMA. Aí. Tudo cortado. Na vicinal São Francisco. Eles falam que isso aqui é reserva, né? Mas isso aqui na verdade é área da União, né? A ação do IBAMA, Apuí Amazonas, cortando curral, tudo. Tem que virar tudo turma do MST para valer alguma coisa. Cortaram o barcador, IBAMA, Apuí Amazonas. O governo federal obriga o povo a tirar o gado nas correrias, sob pressão, querendo confiscar o gado do povo. O povo é obrigado a tirar o gado nas correrias. Não tem aonde pôr, olha o que aconteceu aí. Morreu aqui mais de 11 cabeças de gado aqui. Muitos acreditam que os trabalhadores têm culpa por participar da extração ilegal de madeira, mas será mesmo? A maioria é empurrada para essa atividade pela necessidade. O trabalho no meio da floresta é pesado e arriscado. Enfrentar onças, cobras, abelhas africanas, marimbondos e enxame de insetos, tudo isso sem equipamentos de proteção adequados. Máquinas velhas, tratores sem gabines, caminhões caindo aos pedaços em estradas improvisadas, pontes frágeis e atoleiros fazem parte da rotina. A derrubada de árvores gigantes é um risco constante, e os acidentes, muitas vezes fatais, fazem parte da vida desses trabalhadores. A verdade é que ninguém sonha em arriscar a própria vida nessas condições. Eles simplesmente não têm escolha. Ou trabalham na exploração ilegal de madeira ou passam fome, já que em muitas dessas regiões não existem outras opções de empregos lícitos fora dessa atividade. Caralho! É o submarino, pô! Tá porra, doido! Meu Deus, doido! Na pé, doido! Olha lá, viado! Tá caralho, doido! Eita porra! Bebeu água! Vai reto, Lucas! Vai reto! Vai reto! Eis o ditado, né? A gente vai. Só não sabe se volta.
Ui! A madeireira não é apenas um problema ambiental, é também um problema social. A floresta sofre, mas junto com ela sofrem os trabalhadores e pequenos produtores que acabam carregando a culpa por um crime que beneficia, em sua maioria, grandes empresários. Por trás da narrativa da COP30 e de outros fóruns internacionais, existe um Brasil que nunca é mostrado, onde a sobrevivência se mistura com a ilegalidade e onde os mais frágeis pagam o preço mais alto. Enquanto o ciclo de extração, grilagem e pecuária se repete, a floresta segue diminuindo e comunidades inteiras continuam sendo marginalizadas. A pergunta que fica é: quem realmente ganha com isso e até quando esse ciclo vai continuar? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.